Dentre todos os povos do mundo, uma tribo se destaca a meio das outras em sua capacidade de causar a desgraça e o infortúnio para todo o planeta. Portando-se como um povo de comerciantes, eles foram os responsáveis pela financiarização do planeta, pelo advento do capitalismo e pelo começo da nova ordem mundial que nos acomete odiernamente. A partir de suas esdrúxulas crenças religiosas, foram os criadores da filosofia do liberalismo, que engloba todas as esquizofrenias políticas que nos acometem. Foram também os literais responsáveis pelas quedas de todos os impérios europeus, mormente os espanhóis, portugueses, alemães e também do Segundo e Terceiro Reich, sem falar que tornaram o incidente político do Holocausto na Segunda Guerra Mundial como o mito fundador da ordem que acabaram por criar e submeter todo o mundo, fazendo disso um literal dogma incontestável e imposto a todos os países em todas as realidades, o que foi o suficiente para os governantes desse povo obrigar a Alemanha perdida no pós-guerra a custear todas as dívidas do futuro Estado de Israel, fundado em 1948, cujas terras foram tomadas a arrepio dos povos árabes da região. Não bastando tudo isso, os sobrenomes desse povo figuram entre o numeroso rol das nossas infames elites, sendo eles influentes políticos e magnatas atuais, os que financiam e até fomentam invasões de países minimamente civilizados para a implantação do progressismo e da hegemonia do capital. Tal povo é, sem dúvida, uma das piores raças a já habitar o planeta Terra e com certeza o pior agente da entropia que o mundo já enfrentou. Eu estou plenamente ciente de que não é seguro falar desse povo na internet e que muitas coisas podem acontecer ao meu canal e até à minha pessoa, mas isso deve ser dito porque a verdade não deve nada a ninguém. Exatamente, como todos já devem ter percebido, eu estou a falar dos anglo-saxões. Nas palavras de Gustavo Barroso, o Império Britânico é o reino do Anticristo, lá onde houve a união entre protestantismo, sionismo e maçonaria. Foi este império que estendeu sua ditadura financista pelo mundo visando, por inveja satânica, as colônias ibéricas. O Império Britânico é o inimigo comum da humanidade. Antes de nós falarmos sobre qualquer coisa e qualquer ação e atitude tomada pelos britânicos na história mundial, é importante que tomemos em consideração a sua característica de ser um povo insular, situado nas Ilhas Britânicas. O fato de ser uma ilha que não foi unificada por maior parte de sua história, justamente porque no início ela se constituía por uma miríade de clãs celtas, a Grã-Bretanha fora invadida por numerosos povos, sendo primeiramente conquistada e civilizada pelos romanos e depois, com a saída destes, tomada pelos anglo-saxões, que constituem, além da língua, justamente a maioria do povo inglês geneticamente falando. Os anglos e os saxões, povos de origem germânica e nórdica, depois de estabelecerem a sua supremacia sobre os povos celtas da Escócia e Irlanda, perceberam que, por uma razão de sobrevivência, precisavam desenvolver uma certa marinha para lidar com os assuntos continentais da Europa. Isso inaugurou um estado mental talassocrático nos dizeres do imperialismo britânico, o que dura até os dias de hoje, de certa forma, plasmado nos Estados Unidos da América. Pelo fato de os britânicos se situarem numa ilha, eles acabaram por desenvolver uma maneira insidiosa de tratar os conflitos geopolíticos, justamente porque a sua condição geográfica os tornava mais afastados do centro do conflito. Por exemplo, enquanto potências continentais brigavam entre si, a Inglaterra mesmo fomentava esse conflito, ajudava as duas partes nele para ganhar proveito das duas, para só no final entrar no lado vencedor. Isso era simplesmente tornado possível pela sua distância geográfica e dificuldade de invasão, o que sempre dotou os ingleses de enorme vantagem em virtude do grande acesso que sua marinha possuía. Não bastando tal marinha ter um acesso militar a vários pontos estratégicos, ela também dotou os ingleses de uma capacidade comercial sem precedentes, o que, com certeza, influiu no pioneirismo inglês tanto no capitalismo quanto na Revolução Industrial. Como já devem ter notado a esse ponto, uma das grandes virtudes do anglo-saxão é aprender com a sua experiência histórica, além de também reutilizar essa experiência para a conquista de mais feitos para a sua hegemonia. Tal fato melhor se exemplifica
no aprendizado inglês sobre as invasões vikings à Inglaterra, o que, segundo Spengler, foi o que inaugurou na mentalidade anglo-saxã as ideias mesmas de individualismo e de capitalismo. O conhecimento disso se torna altamente patente uma vez que se analisam as atitudes dos vikings ao invadir certo país. Isso porque, para os vikings, cada barco ou dracar era uma realidade estendida a si mesma e cada homem estava lá pelo seu próprio saque. Tal mentalidade de pirataria se estenderia ao começo do capitalismo, em que cada empresa ou empreendimento simbolizaria o dracar viking e cada homem o pirata em busca de seu próprio espólio. O valor da empreitada estava inteiramente centrado ao redor do dinheiro e cada indivíduo estava legado apenas a si mesmo. O arquétipo do inglês é nada mais nada menos melhor representado pela figura do pirata e a sua característica mais patente é a insidiosidade, sem dúvida alguma. Outras experiências históricas que também penetraram fundo no imaginário popular inglês foi a retirada das tropas romanas da Grã-Bretanha e as sucessivas conquistas empregadas por outros povos e os respectivos governos exercidos pelas elites desses povos sobre a Inglaterra. O fim do domínio do Império Romano sobre os ingleses foi o fato principal que ocasionou o surgimento do Common Law inglês, em contraposição ao direito civil romano, o qual opera sobre uma prática sem dúvida empirista e também precedental, o que dá a entender uma ideia de ordem espontânea das coisas, diferentemente de uma ordenação vinda de cima para baixo, como no caso de Roma. Já o governo exercido por elites estrangeiras, sendo os casos mais importantes e conhecidos os dos vikings e os dos normandos, gerou demasiado ressentimento tanto entre as elites inglesas quanto o populacho, pois eles estavam literalmente sendo governados por estrangeiros. Isso, no fim das contas, ajudaria a gerar uma repulsa ao soberano e a buscar, se não puder derrubá-lo, pelo menos limitar o seu poder de alguma maneira, que foi o que genuinamente foi empregado quando os barões, em 1225, forçaram o rei John I a assinar uma limitação ao seu próprio poder, a famigerada Magna Carta, sendo esse infame precedente a verdadeira origem do liberalismo inglês em termos políticos. Somando-se a esse panorama histórico e político, também mais do que importante para a gênese do paradigma liberal é a premissa religiosa do calvinismo ou puritanismo inglês, o qual, por numerosas razões que serão minuciosamente explicadas em outro vídeo, proveu o substrato teórico intuitivo de ideias como igualdade, democracia, consentimento dos governados e entre outras que viriam a influenciar pensadores como Locke, Bacon, Hume e outros de paradigma inglês, os quais seriam os verdadeiros pais do iluminismo, com os consequentes franceses simplesmente absorvendo suas ideias e prolongando seus legados no continente. A Guerra Civil Inglesa foi uma guerra religiosa, na qual os puritanos venceram, sendo a pior das consequências, além do poder supremo do parlamento inglês e da consolidação do Estado de Direito, a fundação por esses próprios puritanos do que viria a ser os Estados Unidos da América. A partir de então, essas duas nações inglesas, o Império Britânico e o Americano, viriam a conquistar o mundo mediante guerras e mediante a economia, e impelir a ele uma realidade que só pôde surgir por uma miríade de fatores convergentes apenas nas Ilhas Britânicas e que só poderiam ser implantados no resto do mundo de maneira artificial e sob o sacrifício de todas as tradições dos países os quais elas parasitariam. Portanto, confirmando os dizeres de Gustavo Barroso, nenhum outro povo é tão digno da alcunha de inimigo do gênero humano quanto o povo anglo-saxão, o qual mais prejudicou os povos ibéricos durante toda a marcha da história humana. Então, ao fim disso, vos permito dizer ao inimigo anglo-saxão: nenhuma água, nenhuma trégua, nenhum esquecimento e nenhum perdão. O Império Britânico pode ter factualmente chegado ao seu fim, mas o imperialismo do inglês ainda se encontra vivo na forma dos Estados Unidos da América, o qual, além de um império econômico, como era o estrito caso do Império Britânico, é também, primeiramente, um império ideológico, pois além de estar a serviço da elite capitalista, esse Estado existe justamente para cumprir os ditames
e assegurar os imperativos do liberalismo e do progressismo no mundo inteiro. Por causa disso, tanto os britânicos quanto os Estados Unidos dizimaram inúmeros povos, acabaram com inúmeras culturas e destruíram várias tradições de vários países. E continuam fazendo isso até os dias de hoje, literalmente acabando inclusive com religiões e composições étnicas e de até valores muito basilares como o mesmo da família. O inglês, seu legado e tudo que ele representa é literalmente um artífice satânico para chegar ao fim do mundo. Ou melhor, o fim de um mundo, sendo esse o fim da civilização ocidental, qual já estava traçado desde seu nascimento.